Olá, seja bem-vindo à continuação da nossa série de vídeos devocionais, baseada no livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou Joel Neto, sou um amigo de Jesus. Estou falando diretamente do meu escritório, na cidade de Atibaia, no interior do estado de São Paulo. E chego até vocês por meio do Instituto Jesus Cristo. Este projeto idealizado pelo pastor Carlos Macor, liderado por ele e toda a sua equipe. Estamos hoje na semana 23 do devocional, ainda a semana 23. E o dia da semana 23 é quarta-feira. Quarta-feira, semana 23. E o tema que Stanley Jones tem usado na semana 23 é a questão das posses, dos bens, do dinheiro, na relação com a nossa vida e com a nossa formação espiritual. E o título que ele dá para a quarta-feira da semana 23 é o seguinte: é uma pergunta. Devo entregar o dízimo? Essa é a pergunta. Devo entregar o dízimo? Então acompanhe comigo as palavras de Stanley Jones. Vejo que o princípio sobre o qual Deus me guia em relação aos 9 décimos restantes é este. Este tópico que ele vai começar é o tópico 4, como continuação daqueles 3 tópicos da devocional de ontem. Então veja, o tópico 4 é esse. Vejo o princípio sobre o qual Deus me guia em relação aos 9 décimos restantes. Os 9 décimos é a ideia de que você separa 1/10 dos seus recursos para ofertar na obra de Deus, na igreja, e então sobra 9 décimos para a administração de outros fins. E ele vai tratar disso. Tenho o direito e o dever de usar o máximo possível meus bens materiais, de modo que mais me capacite física, mental e espiritualmente para promover os propósitos do reino de Deus. Necessidade, então, é o critério, diz Stanley Jones. Aqui terei de ser sensibilizado pelo Espírito Santo. Aqui, minha consciência terá que ser treinada para distinguir o que é necessário e o que não é. Aqui aonde? Nesta relação com os 9 décimos. Nesta relação com os 9 décimos, o critério que deveria nos guiar, diz Jones, é necessidade. E neste lugar, na relação com os 9 décimos, nós precisamos ser sensibilizados pelo Espírito Santo. Precisamos ter a nossa consciência treinada para distinguir esse critério. Qual critério? O critério da necessidade. E agora Stanley Jones vai nos contar uma história para ilustrar isso. Ele diz: ontem estive no lago, coloquei remos dentro do barco e o deixei ser levado. Quando olhei para a água ao redor, não vi movimento algum. Somente quando levantei os olhos para a margem e fiquei observando um ponto fixo, foi que pude ver o quanto havia me afastado. Nesse assunto, se eu olhar ao meu redor, observar o que os outros estão fazendo e seguir os caminhos sem rumos deles, não terei noção de que estou à deriva, que estou longe da margem. Somente quando eu fixar os olhos em Cristo e buscar a sua aprovação, é que saberei se estou com alguma necessidade ou não. Para sermos guiados nos 9 décimos pelo critério da necessidade, sensibilizados pelo Espírito, com a nossa consciência educada pelo Espírito, precisamos focar os nossos olhos em Jesus. É só em Jesus que poderemos conhecer com clareza e exatidão o critério da necessidade, está dizendo Stanley Jones. Ele continua: sei que é possível entregar o dízimo como uma licença mental para fazer o que bem entender com os 9 décimos restantes. Subornar Deus, por assim dizer, é o que ele está dizendo que nós fazemos quando fazemos isso. Então ele conta uma história. Em Belo Horizonte, a prefeitura determinou que o cassino, onde as apostas eram a principal atração, fosse transferido para fora da cidade de Belo Horizonte. A prefeitura então construiu uma igreja no local onde ficava essa antiga Monte Castelo brasileira. A igreja é dedicada a São Francisco de Assis e o mural central retrata a renúncia do santo ao mundo. A compensação mental da prefeitura era esta, 2 pontos. Tendo prestado homenagem à renúncia do mundo, como retratada por São Francisco de Assis, agora estamos livres para abraçar o mundo.
Percebe? É um suborno, é uma troca. Se eu dou algo, então eu posso fazer o que quiser. Não me parece coincidência o fato de que a agulha da torre futurista na parte externa da igreja, esta igreja que ele citou, estivesse com a ponta plantada no chão e a base para cima. Tudo ali estava confuso e sempre estará, enquanto a religião for usada para dar um ar de respeitabilidade moral aos nossos vícios. Vejo isso. E não devo considerar o 10º que entrego como dízimo como licença para fazer o que bem entender com o restante. Minhas necessidades, então, devem ser honestas, observadas honestamente, à luz das necessidades de outras pessoas. Pois tudo que estiver além das minhas reais necessidades pertence à necessidade dos outros. Se eu tomar aquilo que pertence à necessidade dos outros, sou culpado de roubo. Uau, que forte isso, não é? Quando estava lendo isso, eu me lembrei de uma frase que o pastor Carlos Macor diz e que muito me abençoa. Ele diz assim: o que rouba a nossa atenção, rouba o nosso coração. O Senhor Jesus também disse isso. Na verdade, esta frase do Carlos é uma tradução daquilo que o Senhor Jesus disse em Mateus 6:21, quando ele disse: aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. No mesmo contexto que o Senhor Jesus disse que nós não deveríamos ajuntar tesouros aqui, mas deveríamos ajuntar tesouros na eternidade, porque aqui a traça e a ferrugem corroem, na eternidade não. E nesse mesmo contexto, o Senhor Jesus vai nos dizer, nesse mesmo contexto de Mateus capítulo 6, que a maneira de nós não acumularmos tesouro no lugar errado, que a maneira de nós não colocarmos o nosso coração na coisa errada, não deixar a nossa atenção ser tomada pela coisa errada. A maneira para chegar neste ponto é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, o Senhor Jesus nos diz que as outras coisas, as nossas necessidades, que deveriam ser critério para gastarmos o nosso dinheiro, as outras coisas nos serão acrescentadas. Percebe como há uma lógica para lidarmos com o nosso dinheiro? O fato de pegarmos um 10º das nossas posses, entregarmos na igreja, entregarmos em alguma missão, não nos dá o direito de fazer o que quiser com o restante. Até porque o assunto aqui não é o 1/10, os 10%, até porque a Bíblia nos ensina a dar segundo a medida do nosso coração. É muito mais do que um percentual. É uma adoração a Deus por meio do nosso dinheiro. Mas dar uma parte do nosso dinheiro não nos dá o direito de fazer o que quisermos com o restante. Porque seja a primeira parte que damos à igreja, uma obra missionária, ou seja todo o restante, tudo que Deus tem nos dado para cuidar deveria ser gerenciado de maneira que glorificasse a Ele e atendesse o critério das necessidades que glorificam o nome dEle. Então, se eu busco a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, eu vou entender as necessidades que eu tenho. Porque tudo parte de Cristo, tudo parte do caminho que é Ele. E se eu estou nele, eu vou saber exatamente o que eu preciso, porque o que eu preciso combina com Ele e glorifica Ele. Uma coisa prática que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte: todos nós precisamos fazer uma pergunta difícil para nós. E a pergunta é a seguinte: o quanto precisamos para viver com dignidade em Cristo? Quanto você precisa de dinheiro? Qual é o seu orçamento mensal? O que você precisa para cuidar da sua família com dignidade? E tomar cuidado para que a gente não acumule a mais de forma egoísta, de forma autocentrada, sem pensar no outro e sem abençoar o outro dentro do reino de Deus. Generosidade é uma marca daqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e veem as suas coisas sendo acrescentadas segundo as necessidades que partem do próprio Cristo para nós. E a não generosidade é fruto de pessoas que colocaram seus corações nos tesouros dessa terra e não em Cristo Jesus. E por isso perderam o critério correto da necessidade. Veja como Stanley Jones ora para terminar. Ele diz: ó Cristo, estou caminhando sob o domínio do teu espírito criativo.
Tu estás sensibilizando o mais íntimo do meu ser. Que haja teu suave impedimento quando eu estiver prestes a ir além das minhas necessidades, pois sei que teus impedimentos são, na verdade, tuas bênçãos. Tiras de um nível e dás abundantemente um nível mais elevado. Por isso, confio em ti completamente. Amém. Uau, como isso é profundo. Como eu quero desejar os impedimentos de Jesus na minha vida como bênção, para que eu não traia os limites daquilo que é necessário e saiba perguntar para mim o que de fato em Cristo eu preciso para viver, buscando primeiro o reino dele, esperando que ele me entregue as demais coisas, segundo o critério da necessidade que ele julga na minha vida. A afirmação de Jones é: meu dinheiro pode ser paralisante ou produtivo. Minha escolha é que ele seja produtivo. Que Jesus dê os impedimentos em nós, impedimentos das nossas escolhas, como bênção, para escolhermos, segundo o critério correto das necessidades, aquele que vem das pessoas que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Que Jesus te abençoe. Até amanhã na Devocional.